Oi pessoal, me segurei um pouquinho para refletir se eu devia gravar esse vídeo ou não com esse tema e decidi gravar. Seguinte, você sabe que eu sou uma das pessoas que ergue a bandeira da educação inclusiva, não só a educação especial, mas a educação inclusiva. E a gente sabe que a incidência de crianças com autismo está cada vez maior, obviamente que essas crianças estão aí nas escolas comuns. E a gente sabe também das dificuldades que os professores encontram, porque eu costumo falar que o professor, ele também é uma pessoa perfeccionista e ele gostaria de dar conta de tudo, de toda a demanda, de todas as crianças. E às vezes nós professores, você professor há de concordar comigo que às vezes a gente vai dormir com uma sensação que podia ter feito mais, só que passa dos nossos limites, ok. E aí a gente vê aí grandes nomes que a gente tem admiração, que a gente segue no Instagram, aí na internet, né, tantos neuropediatras que são bem assim conhecidos publicamente. E eles são a favor, sim, de voltarmos a ter as salas especiais, mas não do jeito que era. As escolas especiais, mas também com outro formato. Como assim? Salas especiais, quando a gente fala que em alguns momentos crianças com autismo de suportes 2 e 3, em alguns momentos que a gente vê que ele não está se beneficiando numa sala comum, ele iria para essa sala especial, teria professor especialista, e aí ele fica em determinadas aulas lá, e depois quando ele consegue fazer com algo com a sala comum, ele volta para a sala comum. E os de suporte 1, tem momentos, fases, que eles também precisam de um apoio mais intenso. Só que qual é o problema? Os professores reconhecem essa necessidade, seria benéfico, ok? As mães já estão também pedindo por isso. Muitos, como eu já falei para vocês, neuropediatras que a gente segue na internet também são a favor e estão dando suas opiniões. Só que a gente tem um probleminha, que se chama regulamentação. Se isso daí não tiver regulamentado pelo governo federal, não tem como a gente realizar, não tem como a gente concordar ou discordar. Não é o município que decide isso, tá? Não é o estado que decida isso quando a gente participa aí de uma rede municipal. Eu tô falando aí pensando mais na rede municipal. Então isso daí tem que se tornar lei. E até se tornar lei, minha gente, vocês sabem, projeto de lei, aí passa aí por todos os trâmites até chegar e ser realmente sancionado, e a gente tem que seguir essa lei. Então, eu acredito que se hoje decidisse por isso, ainda ia alguns anos, alguns meses para que isso se efetivasse. Assim como as escolas especiais, né? Que para nós também é positivo. Só que paralelamente a isso, nós temos que fortalecer redes de apoio para avaliar essa criança em todo o seu contexto. A gente tem que ver que às vezes essa criança está apresentando certos comportamentos inadequados, ou não estão aprendendo de maneira que a gente gostaria que ele aprendesse, não por culpa também da escola. E vamos tirar a palavrinha culpa, desculpa, não por responsabilidade da escola, mas talvez o contexto familiar também precise de apoio. Então não é tão simples assim, tá? Não é só querer e vamos botar para quebrar e vamos desrespeitar essa criança merece respeito. Então a gente tem que conhecer essa criança em todos os seus contextos. Essa criança está tendo suporte, essa criança está tendo um apoio lá na família, a família está conseguindo estimulá-lo e esgotar todas as possibilidades para aí sim a gente pensar em educação especial, em escola especial ou uma classe de educação especial. Então não é tão lindo, maravilhoso e fácil.
Todos nós temos os nossos papéis. O que eu posso dizer é que os professores estão dando o melhor, tá? Mas a incidência está cada vez maior, então a gente já está meio que pedindo ajuda. E não é feio pedir ajuda, né? Então, queria gravar esse vídeo, tá? E eu, Aline, sou a favor desde que... Sou a favor de classe especial, de escola especial, desde que se esgotaram todas as possibilidades. E quando eu falo de esgotar a possibilidade, a gente tem que estar trabalhando aí com essa criança no mínimo 90 dias. 90 dias com as terapias que ele está realizando, 90 dias pensando na família, 90 dias pensando nas propostas pedagógicas lá na escola. Então, e também pensando... Essa criança precisa de medicação? Essa criança precisa de um reajuste? Está sendo acompanhado por um neuropediatra? Ou simplesmente a mãe abandonou, não voltou mais a procurar? Então tem muita coisa que tem que estar andando junto para dar certo, tá bom? E vocês são a favor de classes especiais, escolas especiais? Se sim, desde que? Vocês também têm a mesma opinião que eu? Vamos movimentar essas ideias. Um abraço, tchau, tchau.